Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Você quer ser abençoado pelo pastor Roberto Carvalho? Diga amém. Amém. Estenda sua mão para cá e vamos orar um pouco. E mais uma vez pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida, através do servo de Deus. Pai, nesta noite eu quero te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem usado os teus filhos, os teus servos, para nos abençoar através da tua palavra, Pai. Aqui está mais uma vez o teu servo, pastor Roberto, ó Deus, o teu vaso que estará ministrando, ó Deus, nesta noite. Fala conosco, Pai, abre os nossos ouvidos, os nossos corações, para que a tua palavra ache guarida em nós, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Amém. Eu quero agradecer ao nosso pastor pela oportunidade de ministrar-lhes a palavra de Deus nesta noite. Amém, irmãos? Vamos lá. Eu gostaria que todos estivessem em pé comigo, por favor. Abra sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estais em pé. Digam comigo a parte final deste versículo. Eu vou dizer, eu gostaria que vocês dissessem comigo: pela fé estais em pé. Juntos, uma vez mais, todos. Deus abençoe, podeis assentarem-se. Queridos irmãos, hoje é o culto do ensinamento da palavra. Então a mensagem é uma mensagem de teologia prática, direcionada ao crescimento da igreja do Senhor. Indubitavelmente, toda a Bíblia Sagrada é maravilhosa e extremamente envolvente. A Bíblia é extremamente convidativa e, sobretudo, edificante. E Deus fala conosco através de sua bendita palavra, nos 1189 capítulos e nos 31.173 versículos. Mas é óbvio que Deus fala conosco de uma forma toda especial em alguns textos de todo o cânon sagrado. É muito comum quando vamos a uma casa de um irmão ou um escritório e vemos ali o Salmo 91. É muito lindo aquilo. Outros afixam o Salmo de número 23. São textos belos, impactantes e edificantes. Mas eu confesso que um dos textos bíblicos que mais fala ao meu coração é justamente o texto que foi lido nesta noite. Principalmente a parte final do referido versículo que diz: pela fé estais em pé. Na minha concepção, nós não temos aqui apenas um belo, tocante e comovente versículo bíblico. Nós temos aqui a proclamação de vitória dos remidos de Cristo Jesus. Nós temos aqui a exaltação da igreja de Cristo na terra. Nós temos aqui a síntese da vitória dos eleitos do Senhor. Quem concorda comigo, diga amém. Mas para compreendermos a beleza e a profundidade disto que Deus está falando-nos, precisamos conhecer um pouco da nossa vida pregressa, da nossa vida passada, anterior à graça. Vamos ler Efésios 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos deleitos e pecados. Este era o nosso quadro anterior. Assim estávamos nós no passado, antes do encontro transformador que tivemos com Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós nos encontrávamos mortos no aspecto espiritual. Tínhamos uma vida ativa no aspecto físico,
Tínhamos relações sociais, comprávamos, vendíamos, trabalhávamos, comíamos, bebíamos, viajávamos. Tínhamos múltiplas ações, tudo no aspecto físico. Porém, espiritualmente nos encontrávamos mortos. No entanto, quando Cristo nos alcançou, Ele nos deu vida e vida em abundância. Bendito seja Deus. Cristo operou duas grandes transformações nas nossas vidas. Primeiramente, nós estávamos mortos e Ele nos deu a vida abundante. Em segundo lugar, nós nos encontrávamos caídos, porque eu nunca vi um morto em pé. Eu nunca vi um morto andando encostado num poste, no muro, no automóvel, ou em qualquer outro ponto que lhe dê a devida sustentação. Todo morto encontra-se caído. Recentemente eu estava em São Paulo, capital, e eu estava no hotel, e quando saí para comprar uma revista, na calçada bem próximo ao hotel, um senhor vinha na direção oposta, e ele deu um suspiro, e foram seus últimos instantes de vida, e ele caiu. Chamamos uma unidade de resgate, os paramédicos chegaram, socorristas, mas foi tudo em vão. O homem veio a óbito, havia morrido, caído na calçada, bem próximo ao hotel onde estava hospedado. Assim estávamos nós, caídos. Mas quando Cristo nos alcançou, Ele mudou a nossa posição. Ele nos colocou em pé pela fé, e hoje nós estamos nivelados em Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Tudo isto é muito fantástico. Tudo isto é muito lindo, e nós precisamos refletir sobre a mudança que Deus operou em nosso viver. Para muitos, teríamos nós apenas trocado de capa religiosa. Para outros, estaríamos apenas brincando de religião. Eu quero vos dizer, seguramente, que quem brinca de religião são seguidores de Vó Rosa. Quem brinca de religião são seguidores do Reverendo Moon. Quem brinca de religião são os que creem nos conselhos místicos de Mãe Diná. Quem brinca de religião são os que creem nos conselhos astrológicos de Omar Cardoso ou Norma Bloom. Nós não estamos brincando de religião, nós nascemos de novo, fomos transformados e integramos a igreja do Senhor, coluna e firmeza da verdade. E estamos em pé pela fé. Mas é muito bom que nós também venhamos a refletir que Cristo Jesus, depois de nos alcançar com seu amor salvífico, dando-nos o privilégio de desfrutarmos desta vida abundante e deste novo posicionamento, pois agora estamos em pé pela fé, Ele também nos inseriu numa guerra espiritual. Vamos ver Efésios 6, versículos 10 a 13. É bom que nós saibamos que a epístola de Paulo aos Efésios, ela pode muito bem ser rotulada como um verdadeiro manual de batalha espiritual. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Portanto, nós estamos inseridos neste contexto, é uma verdadeira guerra espiritual, superior à Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre 1914 e 1918, que resultou na morte dramática de 9.718.000 pessoas. Superior à Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre 1939 e 1945, que resultou na morte dramática de 51.238.000 pessoas. Superior à Guerra da Bósnia, superior à guerra entre Irã e Iraque, superior aos confrontos registrados hoje no continente africano, superior à guerra do Afeganistão.
Esta guerra não é retratada pela imprensa falada, escrita e televisionada, muito menos pelas redes sociais, que operam com grandeza nos dias atuais, encurtando distâncias, em tempo real, dando-nos a precisa informação. Porque setores da imprensa e aqueles que manuseiam, que usam também as redes sociais, não conhecem a realidade desta guerra. Mas a Bíblia, ela sim, nos traz o relato desta realidade onde nós fomos inseridos. E o que é interessante, meus amados irmãos, que a Bíblia já nos antecipa, revelando-nos quem é que se opõe contra a minha, contra a tua, contra a nossa fé. O oponente das nossas almas não é o líder do Hamas, não é o líder do Hezbollah, não é o líder do Fatah, não é o líder da Jihad Islâmica, não é o líder do Quimer Vermelho, não é o líder do ETA, não é o líder do IRA, não é o líder do PCC ou do Comando Vermelho. O oponente nas nossas almas é o diabo. Muitas pessoas se apavoram quando ouvem falar acerca de sua identidade. É interessante que nós venhamos a conhecer quem é que se opõe contra a nossa fé. Veja o que a Bíblia diz, 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Porque não ignoramos aos seus ardis. Olha, ignorar é desconhecer. Nós temos que conhecer Satanás na sua essência e temos que conhecer como é que ele peleja contra os santos do Senhor, o seu modus operandi, e quais são as suas armas com as quais ele procura alvejar o povo de Deus. Não ignoramos os ardis de Satanás. Irmãos, com o diabo não há ternura, não. Com o diabo não há brincadeira de esconde-esconde, não. A coisa é seríssima. É um confronto diuturno, ininterrupto. E ele lança os seus ataques tentando nos alvejar. O alvo do diabo não é o Palácio do Planalto, não é a Casa Rosada, não é a Casa Branca, nem o Palácio de Buckingham. O alvo do diabo sou eu, és tu, somos nós. Mas por quê, pastor? Porque no passado anterior à graça estávamos caídos como ele. Agora em Cristo Jesus estamos em pé pela fé ao nível de Deus. E isto promove uma inveja no diabo. Deus mudou a tua vida. Agora preste bem atenção, quando viajamos de carro, nós precisamos atentar para as placas que estão colocadas às margens das rodovias estaduais ou federais. E se estivermos atentos, nós poderemos evitar graves acidentes. Vejamos uma advertência de Deus para nós. 1 aos Coríntios 10, versículo 12. Aquele, pois, que cuidar estar em pé, olhe, que não caia. Este versículo é uma advertência para cada um de nós. Aquele que cuida estar em pé, olhe, não caia. Deus já fez o que poderia ter feito por nós. Ele nos transformou e nos colocou em pé pela fé. Agora é comigo, agora é contigo, agora é conosco. Nós estamos em pé pela fé e fomos inseridos nessa guerra espiritual. E precisamos estar atentos. Na época do presidente Fernando Henrique Cardoso, o Brasil investiu uma fábula de dinheiro, mas foi necessário para se instalar o CIVAM, Sistema de Vigilância da Amazônia. A oposição na época gritou, protestou, mas havia aquela necessidade. Todas as vezes que eu vou atuar naquela região amazônica, eu percebo que os aviões do CIVAM estão ali, atentos, e há uma central de informações. Por exemplo, se traficantes passarem por ali com um avião de médio ou pequeno porte e não se identificar, há a lei do abate. Os aviões podem abatê-lo, podem derrubá-lo. Então aquilo é para proteger a nossa fronteira e também um patrimônio maior que nós temos, que é o pulmão verde do globo, a floresta amazônica. De igual modo, nós temos que estabelecer um CIVAM espiritual,
Nós temos que estar atentos, porque o diabo não dorme. O diabo atua constantemente, ininterruptamente. E nesta guerra espiritual, ele quer nos alvejar. Mas o Sivan que nós temos é de Deus. E Deus vai nos dar graça para monitorar as ações do inimigo e vamos neutralizá-las em nome de Cristo Jesus. Bendito seja Deus. Olhem, na Guerra do Golfo Pérsico, entre 1990 e 1991, esta guerra findou-se com aquela batalha denominada Tempestade no Deserto. E o comandante americano Norman Schwarzkopf foi quem capitaneou os seus liderados para que Saddam Hussein, na época, pudesse se render. E simplesmente aquele homem, brilhantemente, voltou exitosamente da Guerra do Golfo. Poucos dias depois da batalha, ele veio até o Brasil. E uma jornalista do Jornal do Brasil perguntou-lhe: general, como foi que o senhor venceu a Saddam Hussein? Ele disse: foi muito fácil. Antes que eu fosse para o Golfo, eu me dirigi ao Pentágono, em Arlington, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E lá existem 2 super satélites. E através do exercício daqueles super satélites, eu pude entender, conhecer e onde estavam as armas de Saddam. Eu não matei Saddam, disse ele, mas ele se rendeu. Eu saí vitorioso porque eu destruí os seus arsenais. Nesta guerra espiritual, seria utopia da minha parte, para não dizer infantilidade, se eu pedisse para vocês, para nós pularmos diante da cabeça do diabo. Nós não vamos conseguir acabar com ele. Não é uma tarefa pertinente a mim, não é uma tarefa pertinente a ti. Por mais consagrado que tu sejas, por mais no altar que tu estejas, por mais jejuando que tu estejas, esta é uma tarefa pertinente unicamente ao Senhor Jesus. Nós não podemos acabar com o diabo, mas uma coisa eu posso, tu podes, e nós podemos e vamos fazer. Nós vamos pedir nesta noite que os 2 satélites de Deus, o Velho e o Novo Testamento, nos mostrem quais são as armas do diabo, e nós vamos destruí-la em nome de Jesus. Quem crê nisso, glorifique a Deus comigo nesta noite. Se é guerra, vamos guerrear. Podemos não acabar com o diabo, mas vamos destruir todo o seu arsenal com o qual ele se dispõe para tentar alvejar os eleitos do Senhor. Então vamos começar. Os satélites estão em franca operação. A primeira arma que o diabo se utiliza para tentar promover a minha, a tua, a nossa queda, chama-se pecado. Gênesis 4, versículo 7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Por gentileza, prepare para mim Oséias 14, versículo 1. Escutem-me. A palavra pecado vem do grego amartia e quer dizer toda desobediência que o homem promove contra os preceitos de Deus. Teologicamente quer dizer errar o alvo. Em síntese, pecado é toda transgressão que se comete contra a palavra do Senhor e a vontade suprema de Deus. A primeira arma que o diabo se utiliza para tentar promover a nossa queda é esta, o pecado. Perguntaram ao irmão qual a razão da sua vitória. Parafraseando esse texto que diz o pecado jaz à porta, ele disse: é muito simples. O diabo bate na porta do meu coração para apresentar-me o prato apetitoso do pecado. Mas Jesus responde lá de dentro: não adianta bater, porque esta casa está ocupada com a minha presença, com a minha glória, com o meu poder e fazendo a minha vontade. Em nome de Jesus, bata a porta na cara de Satanás nesta noite, não dê brecha a ele, em nome do Senhor, expulse-o do seu universo de ação. Você não pode dar uma brecha, porque se você fizer isto, com certeza, ele vai ganhar terreno e tentará promover a sua queda. Pastor Roberto, mas como fica? E aquela doutrina, uma vez salvo, salvo para sempre. Veja isto, Oséias 14, versículo 1. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus,
porque pelos teus pecados tens caído. Para muitas pessoas, a doutrina calvinista deveria ser apregoada e cumprida nos dias atuais. Uma pessoa salva, salva para sempre. Desde que tenha aceitado a Cristo como Salvador, ela poderia então praticar toda sorte de pecados, porque não perderia o direito de filiação divinal. Equívoco. Salvação é condicional. Por isso que Paulo disse: aquele que cuida estar em pé, olhe que não caia. Oséias disse: converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, pois pelos teus pecados tens caído. Se pecarmos, poderemos cair, e é tudo que o diabo quer, mas Deus nos dará graça, e nós vamos continuar em pé pela fé, alegrando a Deus e cumprindo a vontade do Senhor aqui na face da terra. Bendito seja Deus. Agora, irmãos, nós não podemos dar brecha para o pecado. Quando eu era garoto, eu gostava muito de pescar, e eu fui a um córrego, estava pescando, e havia ali um cipó, que chegava bem próximo assim, da borda do riacho, do córrego, e eu tranquilamente pescando, e eu bati a minha cabeça contra algo um tanto gélido, mas até confortável. Aí a campainha da consciência tocou e disse-me: olhe onde você está batendo a cabeça. Quando eu levantei os meus olhos, eu estava batendo a minha cabeça contra uma cobra que estava envolta naquele cipó. Calmamente eu desci pela água e fui gritar do outro lado. Tem muita gente achando confortável a prática do pecado. Começa gostoso, começa no prazer, parece ser algo até bom. Tem gente que diz: eu pequei, mas continuo expulsando demônios. Eu pequei, mas ainda canto do mesmo jeito, ainda prego. Eu pequei, mas as pessoas olham para mim com respeitabilidade. Meus irmãos, isto é um equívoco. Em nome de Jesus, não vamos deixar que o diabo nos engane, porque ele é o mestre da sedução. Não vamos nos sentir confortáveis com a prática do pecado. Em nome do Senhor, vamos repudiar o pecado quando ele se apresentar nas suas múltiplas facetas, porque o melhor é ficar com Jesus. Bendito seja Deus. Cuidado com as coisas pequenas. Querem ver uma coisa? Josué 6, versículo 21. E tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até ao boi e o gado, miúdo e ao jumento. O que é que o texto está nos dizendo? Da destruição de Jericó, protagonizada por Josué e os seus comandados. Até os meninos de Jericó foram mortos. Em nome de Jesus, entenda que esta era uma necessidade. Se os hebreus poupassem tais crianças, elas cresceriam, se agigantariam e os venceriam no amanhã. Então Deus disse: mate a tudo e a todos. Até os animais foram mortos. As crianças de Jericó que foram mortas, elas representam as coisas pequenas que talvez estejam brotando ao nosso redor. E se crescerem, poderão nos sufocar no amanhã. Por favor, faça uma reflexão da sua vida. Quais são essas coisas pequenas que você está permitindo que cresça ao teu lado, na tua casa, no teu ministério, no teu dia a dia? Eu digo isto com profundo respeito. Eu começo comigo. Será que eu não estou permitindo que coisas pequenas estejam crescendo ao meu redor? Essas coisas pequenas poderão nos liquidar no amanhã. Sabe o que você pode fazer nesta noite? Pega a espada da fé e mate essas coisas pequenas em nome de Jesus. Mate antes que elas te sufoquem no amanhã. Quantos dizem amém por isto? A segunda arma que o diabo se utiliza para tentar promover a nossa queda chama-se desmotivação. 1 Reis, capítulo 19, versículos 1 a 8. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e
como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses e a outro tanto, se decreto amanhã, a esta hora, não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida, se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que, então, um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava com um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te serás o teu caminho. Amém, irmãos? A segunda arma que o diabo se utiliza para tentar promover a nossa queda é a desmotivação, uma palavra tão comum, tão em voga nos dias atuais. Elias foi chamado de profeta do fogo porque no capítulo 18 de 1 Reis, ele venceu o desafio contra 450 profetas de Baal, em pleno Monte Carmelo. No capítulo 19, poucas horas depois de uma fantástica vitória, ele muda o seu perfil, ele muda o seu comportamento. E bem que poderia ter sido chamado de profeta da faísca, porque ele estava completamente diferenciado. O mensageiro enviado por Jezabel, uma princesa fenícia, que casara-se com Acabe, um rei perverso de Israel, simplesmente disse-lhe: amanhã tudo que você fez aos profetas de Baal, a serviço de Jezabel, ocorrerá contigo também, neste mesmo horário. E ele correu, e não correu pouco. Ele saiu da cordilheira, porque na verdade quando se fala em Monte Carmelo é uma cordilheira. O Carmelo tem 30 quilômetros de comprimento por 9 a 15 quilômetros de largura. Está na Galileia. Ele saiu da cordilheira do Carmelo e seguiu até Berseba, dá em torno de 160 quilômetros, correndo das ameaças de uma mulher. Só que na retaguarda ela tinha a guarda real que estava no encalço do profeta. E quando chegou em Berseba, ele estava com o seu moço, o seu ajudante de ordens, e disse-lhe: retorne, porque daqui para frente é o caminho só. Quando uma pessoa está desmotivada, ela não quer se associar a ninguém. Quando uma pessoa está desmotivada, ela prefere o isolamento. Che Guevara disse: sozinho não valemos coisa alguma. E isso diz respeito também à fé cristã. Lamentavelmente, Elias havia perdido a motivação. Entrou no deserto e desejou a própria morte. Às vezes eu ouço isso por parte de boas servas do Senhor, de bons servos de Deus. A luta está tão grande, tão aguda, tão terribilíssima, que melhor seria o Senhor me levar. Fique tranquilo, fique tranquila. Deus tem o controle de todas as coisas, mas se Deus não te recolheu até agora, é porque você tem muito a oferecer em prol do seu reino. Louvado seja Deus. Deus vai fazer coisas espetaculares ainda na tua vida. Bendito seja Deus. E então ele buscou refúgio numa árvore um tanto baixa, de 1,80 m de altura, chamada zimbro, que produz flores brancas ou um pouco amareladas. Uma árvore de poucas folhas. Ali Elias procurou descanso e refúgio, numa árvore de poucas folhas. Quantas pessoas estão assim também? Desmotivadas hoje, lamentavelmente alvejadas pelo diabo. Elas procuram sombra, onde? Fora da presença de Deus. Nos livros de autoajuda, nos livros motivacionais. Eles podem até ajudar-nos num aspecto, mas são paliativos.
O que resolve mesmo é a intervenção sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Isto sim é resolução. E Deus, quando intervém, intervém de maneira correta. Se alguém nesta noite está pensando em parar, eu quero que você se lembre do que Deus disse para Daniel. E tu, Daniel, vai até o fim. Você começou a sua carreira, servo de Deus. Você começou a sua carreira, moça, mulher, rapaz, irmão, obreiro do Senhor. Vamos até o fim, em nome de Jesus Cristo. Continuemos em pé pela fé. Deus interveio porque o profeta se entregou ao marasmo. O Senhor então ordenou que um anjo se apresentasse e tocou no profeta e disse-lhe: levanta, come e bebe, porque muito comprido lhe é o caminho. Havia pão cozido sobre as brasas e uma botija de água fresca. Isto é, uma mesa em pleno deserto. O curioso é que a Bíblia diz no mesmo texto, é que Elias andou caminho de um dia. Sabe o que isso significa? 35 quilômetros. Ora, pastor, então desanimado ele andou muito? Não. Um judeu que andava apenas 35 quilômetros por dia estava afadado à derrota. Sabe por que ele não foi tão longe? É porque um homem sem a graça de Deus não vai muito longe. Mas eu olho para você, te vejo em pé pela fé, e você está aqui, lutando, vencendo, enfrentando percalços, óbices, intempéries, e não se entregou, é porque você conta com a graça bendita de Deus na sua vida. Louvado seja Deus. Ele beliscou o pão, bebericou a água e voltou à dormência. Existem pessoas assim, Deus está falando com elas, de uma forma ou de outra, tentando reanimá-las. Elas se mostram predispostas a tomar uma nova atitude, mas depois se entregam à letargia, à dormência. Só que o nosso Deus é o Deus da insistência. Eu louvo a Deus porque Deus insiste conosco. O nosso Deus é o Deus da segunda oportunidade. A tua filha não está aqui, você se entristece por isso. O teu filho não está aqui, você se entristece por isso. Mas fique tranquila, trabalhe em nome de Jesus e deixe o agir de Deus. Deus vai mudar o coração daquela moça, o coração daquele rapaz. Deus vai trazer o teu esposo, Deus vai trazer a tua esposa em nome de Jesus. Aquilo que parece impossível, Deus vai operar, porque operando Deus, quem impedirá? Louvado seja o nome do Senhor. Deus então interveio através do anjo, que tocou no profeta pela segunda vez. Aí ele comeu o pão e bebeu a água. E diz a Bíblia que com a força da comida e da bebida, sabe o que ele fez? Andou 40 dias e 40 noites. E chegou até o Monte Horebe, que é o Monte Sinai, o Monte de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero falar contigo com o maior respeito que você merece da minha parte. Mas eu preciso ajudar-te, como também eu me ajudo. Irmãos, vocês já ouviram falar do autoflagelo? É quando a pessoa surra o próprio corpo. Eu quero que vocês entendam, quando eu ministro a palavra, a título de ensino, eu sou o primeiro a receber. Acreditem, quantas e quantas vezes eu estou ministrando, e a minha consciência diz, receba, é bom para ti, receba, vai te ajudar, receba, vai alterar o seu curso, e Deus está falando comigo, e eu quero que fale contigo também, em nome de Jesus, nesta noite. Se você está desanimado, se você está perdendo aquela vontade realmente de se enquadrar dentro da liturgia da igreja, se você está simplesmente perdendo contato com Deus, não tem mais ânimos para cantar, não tem mais ânimo para dizimar, para ler, para participar dos trabalhos da igreja, do encontro de varões, do encontro de adolescentes, se você está propenso a entregar o seu cartão de membro na secretaria e dizer ao pastor da igreja, eu não quero mais ser membro desta igreja, porque eu estou tomado pelo desânimo, em nome de Jesus, mude o teu discurso, em nome do Senhor. Sabe por quê? Aqui tem pão, que é a palavra, aqui tem água, que é o rio caudaloso do Espírito, e Deus te renova nesta noite, Ele fortalece a sua fé, Ele te dá uma nova motivação. Você crê? Então glorifique a Deus comigo nesta noite.
Irmão José Humberto, irmão José Crente, conheceu um servo de Deus, pastor Dorvalino, pai do pastor José Nildo Corrêa do Nascimento. Pastor Dorvalino foi um pai para mim. Ele já está na glória do Senhor, já dorme com o Senhor. Está no paraíso, instalado lá no terceiro céu. Pastor Dorvalino, ele construiu um templo maravilhoso há muitos anos atrás. Mas depois ele foi traído por um grupo que se levantou contra ele, uma súcia desalmada, e ele perdeu o posto de pastor da igreja. Foi uma época dificílima para ele. Ele deixou a família aqui, num barracão em Goiânia, na orla periférica, e sem ter um vínculo empregatício, sem ter uma profissão definida, porque ele era pastor por vocação. Ele foi a Franca, comprou muitos calçados populares e saiu vendendo. Seguiu para o norte de Goiás, na época Tocantins, ou melhor, hoje Tocantins, na época norte de Goiás. Foi para o sul do Pará e chegou no Maranhão. Mas ele estava completamente desanimado, desmotivado. Aí ele chegou numa fazenda, vendeu calçados, o fazendeiro afeiçoou-se a ele e disse-lhe: eu não sei porquê, mas eu quero te ajudar. Venda para todos os trabalhadores da fazenda e receba depois. Inclusive a um que mora bem distante, atravesse o córrego, há uma pontezinha, vá lá e vem aqui receber. E ele esteve nessas casas e deixou aquela que ele fez referência em detalhes por último. Atravessou a ponte pequena e chegou na casa e bateu palmas. Saiu um garoto de 5 anos de idade. Pois não. Ele perguntou-lhe: onde estão seus pais? Trabalhando, só volto à tarde. Ah, muito bem, então de uma outra vez eu passo por aqui. O garoto disse: de forma alguma. Meu pai ensinou-me a ser gentil com as pessoas que por aqui vierem a passar. A nossa casa é muito simples, entre, coma um pouco de farinha de puba com rapadura e tome um copo de água fresca e depois então vá. Ele apeteceu-se pela oferta do garoto. Entrou um piso ondulado de chão batido, e quando ele ali entrou, não sabia que o mistério de Deus ali iria se realizar, naquele ambiente deveras simples. O garotinho cortou a rapadura, deixou ali a farinha, a água fresca, e deu-lhe um tamborete para sentar, e colocou um tamborete na frente dele, e sentado olhava para ele e sorria. Constrangido ele virava, o garoto virava também, fitava-o nos olhos. Aí ele perguntou: por que é que eu viro o banco para cá, tu viras? Eu dou meia volta, tu dás. Ele disse: é porque eu quero te fazer uma pergunta. Pois faça a pergunta. O senhor é crente? Desmotivado, arrasado, pensando que Deus não amava mais, sentindo-se abandonado por tudo e por todos. As lágrimas responderam por ele. O garotinho colocou-se na ponta dos pés e disse: eu sei que o senhor é crente. Porque quando o senhor entrou aqui na minha casa, eu senti aquela coisa gostosa que eu sinto quando o pastor da minha igreja entra aqui. É a presença do Espírito de Deus. Eu sei que tu és crente em Cristo Jesus. Vamos ajoelhar e vamos orar, porque Deus quer falar contigo. Ele ajoelhou-se, o garotinho pegou a palavra e disse: leia. Ele leu a palavra, e quando começaram a orar, Deus usou aquela criança numa mensagem profética. E o Senhor Deus falou-lhe através do garoto: quem disse que eu te abandonei? Quem disse que tu estás abandonado no processo ministerial? Eu não te chamei para vender calçados, retorne para a tua cidade, porque eu te amo e tenho uma grande obra para entregar nas suas mãos. Ele levantou-se renovado, beijou a criança, pegou o primeiro ônibus, voltou para Goiânia, e o seu ministério foi dinamizado. É o que eu quero para ti nesta noite, em nome de Cristo Jesus. Renovação espiritual. Mas o diabo é insistente, ele tem uma terceira arma: calúnia. Provérbios 30, versículo 10. Não calunies o servo diante de seu senhor, para que te não amaldiçoe e fiques culpado. O que é a calúnia? É uma inverdade. É uma montagem que se faz para prejudicar a outrem, a um casal, a um pequeno grupo, ou a toda uma coletividade. Paulo, falando sobre a extrema corrupção dos homens nos últimos tempos, em 2 Timóteo capítulo 3,
Paulo disse assim: nos últimos tempos, nós viveremos tempos trabalhosos, tempos difíceis. Aí Paulo fala sobre o desvio de conduta das pessoas, e um do desvio é este: os homens seriam caluniadores. Que é interessante que essa expressão tempos difíceis, no grego é chapelos, e quer dizer tempo selvagem, cruel, difícil de ser vencido. É o que nós estamos vivenciando nos dias atuais. Só vencemos porque a graça de Deus está conosco, irmãos. E Paulo fala sobre um dos desvios de conduta dos homens que está presente nos dias atuais, que é a artimanha de Satanás agindo nessas vidas, ao ponto de que eles venham se transformar em caluniadores. No grego é diabolos. Quer dizer que quem calunia está a serviço do diabo. E uma coisa triste, mas eu preciso dizer neste púlpito afogueado, santo e sério, é que existem plantadores de notícias por aí. Irmãos, quantas moças deixaram de ter uma vida abençoada, um bom casamento, porque foram vitimadas pela calúnia? O mesmo com alguns rapazes. Quantos cantores, pregadores e pastores deixaram de ter um ministério profícuo, abençoado, porque foram vitimados por esta arma chamada calúnia? A calúnia não escolhe grau cultural, poder aquisitivo. A calúnia alcança todos. Benjamin Constant diz que a calúnia é o assassino moral. E é uma arma diabólica. Isto aqui é muito sério. Satanás sabe usá-la com muita propriedade, porque ela é produzida nas bases do inferno e repassada para a sociedade através dos instrumentos que estão a serviço de Satã. Outro dia um ministro do evangelho disse-me: as pessoas têm que ter cuidado com a minha língua. Disse: que coisa asquerosa. Cuidado com a sua língua? Você que precisa ter cuidado com o que fala, porque caso contrário você não vai subir no dia do arrebatamento, e se vieres a morrer biologicamente, não irás para a glória do Senhor. Existem muitas pessoas brincando. Servir a Cristo é algo sério, é o melhor projeto de vida, mas envolve seriedade, irmãos, nos mínimos detalhes. E os caluniadores estão espalhados na terra. E é muito triste, porque muitas pessoas foram vitimadas pela calúnia. Lá em Pequim, antiga cidade proibida, tem a enorme Praça da Paz Celestial, e logo abaixo tem uma praça menor. E no meio daquela praça tem a imagem de um grande guerreiro chinês. E os chineses, quando querem ter um pedido atendido, vão até aquela praça, pegam bolinhas de barro umedecidas, fecham os olhos e dizem: bom, eu quero uma bicicleta nova, e atiram a bola de barro. Se grudar na imagem do guerreiro, eles creem que o pedido foi atendido. Então o chinês quer se casar, ele chega, pega a bolinha de barro e diz: eu quero uma esposa. Atira a bola de barro, se grudou, ele acredita que a esposa está a caminho. É uma crença absurda, para não dizermos infantil. Um chinês revoltou-se com aquela atitude. Numa madrugada gélida, silenciosa, ele pegou um balde de óleo grosso, uma escada, ultrapassou a cerca divisória, chegou até a imagem do guerreiro, colocou a escada, subiu os degraus, pegou o balde e lançou o óleo sobre a estátua do grande guerreiro chinês. O dia amanheceu e ele estava escondido atrás dos arbustos, quando então os chineses vieram para fazer os seus pedidos repetitivos. Só que naquele dia, nenhuma bola de barro grudou. Sabem por quê? O óleo impediu que o barro grudasse. A calúnia é como barro que o diabo quer que grude na minha vida, na tua vida, para arrasar conosco, para tirar toda a nossa paz interior, para arrasar com a nossa biografia, a nossa historicidade, a nossa honradez, o nosso caráter. Mas eu olho para você e não te vejo caído, te vejo em pé pela fé. É porque o óleo do Espírito está sobre a tua vida, e a lama da calúnia não vai brotar, não vai pegar.
em nome de Cristo Jesus. Última arma, apostasia. Hebreus 3, verso 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Olhem, estamos falando de uma coisa real, de guerra espiritual. Mas sem teatrologia, sem dramatizar. Numa análise bíblica, responsável sobre tudo. O diabo se opõe contra mim, contra ti, contra cada um de nós. E as suas armas estão sendo manifestas. A primeira é o pecado, a segunda é a desmotivação, a terceira é a calúnia. A última que eu elenco aqui é a apostasia. O que é apostasia? É o recuo da fé. É a deserção da fé outrora professada em Cristo Jesus. Irmãos, e como o diabo tem alvejado muitas pessoas nos últimos dias. Você encontra pessoas apostatadas por aí, nos consultórios, numa fila de banco, nas feiras, num ônibus, dentro de um avião, numa conversa simples, a pessoa abre o coração e revela para ti que outrora servira a Deus, mas agora encontra-se novamente no mundo de horror e de pecado. Isso é muito triste. É muito triste. A Bíblia diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. O que é retroceder? É voltar para trás. Sabem quem é que Deus tem prazer? É naquele homem, é naquela mulher, que mesmo gemendo, mesmo sofrendo face às lutas, às adversidades, às dificuldades, mesmo chorando nas caladas da noite, com a boca amarga, com o coração apertado e sufocado, ele diz: Senhor, eu não volto para trás não, eu prossigo para o alvo que é Cristo Jesus, é em Cristo que eu estou olhando, é Cristo que eu foco, e é nele que eu procuro o meu amparo, a minha força e a minha razão de viver. Agora existem pessoas que querem até justificar a sua apostasia. Ah, pastor, eu me apostatei porque a luta foi terribilíssima, nem o senhor suportaria. Ora, o que é isso? Os judeus no Velho Testamento, quando iam viajar, sabe o que eles faziam? Pegavam ramos de espinhos, colocavam dentro de uma sacola chamada surrão. Não é masoquismo não, porque o judeu é um pouco místico. E o judeu colocava aquele espinho dentro da sacola e andava, e a sacola ia se movimentando. E o espinho rasgava a sacola, na frente rasgava a roupa externa do judeu, na frente rasgava a sua roupa interna, e lá na frente rasgava a sua carne. Aí o judeu colocava a mão no lugar ferido, presenciava que o sangue realmente estava ali, sendo derramado, vertido. Aí ele transportava a mão para fora e olhava a cor do seu sangue, e então olhava para cima e dizia: só o Senhor é Deus. O que é isto? Os judeus utilizavam-se dos espinhos para olharem sempre para cima, para nunca se esquecerem de Deus. Eu não sei quais são os espinhos que estão afligindo a igreja do Senhor. Eu não sei, minha irmã, meu irmão, quais são os espinhos que estão te afligindo no teu cotidiano, no teu dia a dia. Espinhos na esfera sentimental, espinhos na esfera financeira, espinhos na esfera fraternal, espinhos que estão te apoquinando, te importunando, te sufocando. Eu sei que eles são reais. Eu também sinto a presença desses espinhos, mas eles não vão nos fazer retroceder. Esses espinhos farão com que nós olhemos para cima, de onde vem a nossa redenção, o nosso socorro e o nosso auxílio. Louvado seja Deus. A Bíblia diz algo muito lindo, eu quero que você preste bem atenção nisso. Olha, para quem está vivenciando um quadro de adversidade,
Provérbios 24, versículo 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Olhe, nunca se esqueça disso. Se te mostrares frouxo, pastor, mas que palavra pesada, é Bíblia. É Bíblia, meu irmão. Se te mostrares frouxo ou fraco, como diz uma outra tradução, no dia da angústia, a tua força será pequena. Meu irmão, em nome de Jesus, saiba que a apostasia começa nos joelhos, quando a pessoa deixa de orar, quando a Bíblia não mais lhe apetece, quando a Bíblia fica traída, esquecida, abandonada, quando você engessa as suas mãos, deixando de contribuir e tornando-se contraproducente no reino de Deus, deixando de trabalhar para Jesus. A apostasia, ela vai se completando quando a pessoa deixa de participar dos grupos familiares, deixa de participar da liturgia, deixa de participar das atividades dos departamentos. A apostasia vai se tornando grandiosa na vida da pessoa e como monstro se agiganta. Aí então a pessoa não quer mais andar com os irmãos, não responde mais um e-mail, não responde mais uma mensagem de texto, o conselheiro telefona para a casa da pessoa e ela manda dizer que eu não estou, eu não quero saber mais da igreja, eu agora vou ficar sozinho, eu vou ser crente do meu jeito. Você não vai dar conta de ser crente do teu jeito, você tem que ser crente do jeito da Bíblia, no perfil que a Bíblia enquadra. Deus quer te dar graça. Em nome de Jesus, reanima-te. Nesta noite o Senhor não vai permitir que você dê nenhum passo para trás, você vai andar para frente, em nome de Jesus, porque a glória te espera, uma nova unção te espera, um novo poder te aguarda, e Deus tem coisas lindas para te dar. Quem crê, glorifique a Deus comigo por isto nesta noite. Vou terminar. Eu pastorei 4 igrejas aqui em Goiânia, e numa delas, eu tive um diácono maravilhoso, que muito me auxiliava. Certa vez, eu cheguei bem tarde em casa, eu não ia incomodar a minha esposa para jantar. Eu estava com alguns obreiros, e fomos até um pit dog. Naquela época, olhem que faz muito tempo, as ruas do Jardim América, Cláudia, não eram asfaltadas. Por aí, a pessoa pode deduzir quanto tempo faz. Aí nós estávamos ali aguardando os sanduíches. Quando nós olhamos para frente, vimos 4 homens andando em direção ao pit dog onde estávamos. Aí um obreiro cutucou-me e disse: pastor, olhe, os homens vêm contra a nossa direção e no meio deles está aquele diácono que o senhor sempre elogia. Eu disse: que coisa triste. O que aconteceu com ele? Lá vinha ele de bermuda, sem camisa, com uma garrafa de aguardente nas mãos. E eles se aproximaram, e quando ele em particular me reconheceu, me disse: pastor Roberto, olha aqui o que é que eu estava precisando, olha. Era disso aqui que eu precisava, para dar uma animada na minha vida. Eu me vi numa situação delicadíssima. Eu olhei para ele, ele chegou bem perto de mim, eu disse: legião de demônios, em nome de Jesus, eu vos repreendo, saiam desta vida nesta hora. Ele simplesmente cambaleou, pegou a garrafa de cachaça, lançou ali num tambor transformado num depósito de lixo, disse para aquelas pessoas: vão embora, vocês me levaram à queda, eu estou olhando para mim, estou envergonhado, mas o meu Deus há de me renovar. Ele caiu de joelhos, eu tirei o meu paletó, coloquei sobre o seu corpo, quando eu orei por ele, ele transportou em línguas estranhas, Deus restaurou o seu vigor físico, e ele voltou depois a ser um bom diácono na casa de Deus. Hoje é pastor de uma linda igreja em Goiânia, para a glória do nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fique em pé comigo agora. Eu quero fazer uma pergunta para vós. Me deem só 5 minutos para que eu termine. Só 5, por favor. Queria o grupo de louvor aqui, é possível? Olhem para mim, por favor. Eu prometo 5 minutos e eu termino. Quem aqui
já tem 30 anos ou mais que está em pé, pela fé, na presença do Senhor, servindo a Jesus? Deixe-me ver. Olhe, muitos. Quem já está em pé pela fé, servindo a Jesus há 20 anos ou mais? 10 anos ou mais? 5 anos ou mais? 1 ano ou mais? Quem está em pé pela fé há menos de 1 ano, por favor, levante sua mão. Quando vocês levantaram as vossas mãos, eu vi a história da mudança das vossas vidas. Eu vi Jesus com amor meigo tirando-os da lama do pecado, com amor perfeito levando-os até o chuveiro do Calvário, e o sangue do próprio bendito Filho de Deus foi derramado sobre cada coração. O pecado caiu por terra e na sequência Jesus selou-os com o Espírito Santo da promessa e disse: Satanás, nunca mais toque nela, nunca mais toque nele, porque agora esta vida me pertence. Agora me responda uma coisa, para concluir. Quem aqui já vivenciou um grande drama, passou por uma grande prova, uma grande luta, depois de estar em pé pela fé servindo a Jesus? Deixe-me ver. Eu não estou me referindo àquele dia que você foi pescar e furou o pneu do carro e não havia pneu de estepe. Isso não é luta. Eu não me refiro àquele dia que você recebeu a sua sogra em casa e você não esperava que isto acontecesse. Isso não é luta. Eu não me refiro àquele dia que o gás de cozinha acabou, não havia um botijão de reposição e era feriado e as visitas chegaram sem que você soubesse. Isso acontece. Eu falo de luta que lhe inquietou, que lhe sufocou, que lhe fez chorar. Eu falo de luta que tentou frear a tua caminhada, que lhe tirou o sono reparador, a boca ficou amarga, o sono lhe faltou, você não conseguia pensar em outras coisas senão no problema que lhe visitara. Em meio a esta tempestade, em meio a esta avalanche, o diabo convocou os demônios e, usando uma linguagem humana, orientou-os a articular em suas mãos para aplaudir a sua queda. E o diabo começou uma contagem regressiva para que você caísse, para que você fosse humilhado. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Antes que ele completasse, eis que se ouviu o retumbar de um brado de vitória. Pare! Esta vida me pertence e dela eu cuido. Eu sou Jesus o Senhor. Deus te sustentou, Deus te segurou até aqui, e você está em pé pela fé. Eu quero que você valorize a sua posição. Sabem qual é o cartão postal de Paris? A Torre Eiffel. Sabem qual é o cartão postal de Londres? O Big Ben. Sabem qual é o cartão postal de Nova York? A Estátua da Liberdade. Qual é o cartão postal do Rio de Janeiro? O Cristo Redentor. Qual é o cartão postal de Buenos Aires? O Obelisco. Qual é o cartão postal de Deus? Você é o melhor de Deus dessa terra. Você é o cartão postal de Deus aqui neste mundo. A Torre de Pisa, que levou 176 anos para ser concluída, com 55 metros de altura, de forma cilíndrica e oblíqua, pode cair. A Torre de Pisa é um cartão postal famoso, que vai desaparecer mais cedo ou mais tarde, mas você, se tiveres fé, não cairás. Pela fé estás em pé. Você quer orar comigo nesta noite? Se você desejar, sai do teu lugar rapidamente. Em 2 minutinhos vamos orar aqui na frente.
Venha, irmão. Deus, como Ele nos ama. Como Ele nos ama. Ele entra onde o psicoterapeuta nunca entrou. Ele toca onde o psicólogo nunca tocou. Ele enxerga o que nenhum oftalmologista enxerga. Ele é Senhor. Pela fé estás em pé. Alegra o teu coração nesta noite, porque Deus mudou a tua vida. Você é o que há de melhor da parte de Deus entre os homens. Você é o cartão postal de Deus. Quando Deus olha dos céus, Ele se maravilha com a tua fé, mulher, com a tua fé, moça, adolescente, criança consciente, criança inocente. Deus se maravilha contigo, obreiro, obreira, homens, todos nós, equipe de louvor. Nós somos o melhor de Deus. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Receba alegria no coração. Receba gozo na alma. Em nome de Jesus. Receba o bálsamo de Gileade, que cura as feridas do coração agora. Reativa a tua fé. Em nome de Jesus. Dinamize a tua fé. Volte para a estrada. A tua jornada não terminou. Você não concluiu o que Deus te deu como missão para desenvolver na terra. Em nome de Jesus. Volte animada, volte animado, volte jubiloso, volte jubilosa, volte exultando. Bendito seja o nome do Senhor. Pela fé estás em pé. Valorize o que Deus fez por ti e alegra-te no Senhor. Aplauda Jesus comigo nesta noite, porque Ele é maravilhoso. Assentai-vos em nome de Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.